E para isso eu quero convidar aqui o professor César de Souza Machado. Ele vai apresentar uma pesquisa chamada Holodiversidade dos Seres do Cosmos na obra de Camille Flammarion. O César de Souza Machado, ele é graduado em telecomunicações, é especialista em redes de computadores, mestre em engenharia da produção, é pós-graduado em engenharia de software, filosofia e psicanálise. Foi voluntário do IPC de Brasília de 1991 a 1996, da Extracons, é voluntário da Extracons desde 2020 até o momento, docente da Conscienciologia, é tenepsista e autor dos livros Experiências Fora do Corpo, Estado Vibracional e Estado Vibracional para Iniciantes. César, seja muito bem-vindo, muito feliz de ter aqui você conosco nesse evento. A palavra é toda sua. Muito bem, obrigado, Daniela. É uma satisfação estar aqui na presença, na companhia de todos. Meu nome é César Machado e estou em Brasília, Distrito Federal. Bem, então vamos dar início, né? O Guilherme vai fazer as apresentações dos slides, certo? Os slides são baseados, assim como na minha apresentação, nos demais, os slides são baseados nos artigos que foram escritos. Então, ele traz uma parte resumida, né? Sintética do conteúdo dos artigos. Nesse artigo, então, eu procuro explorar essa holodiversidade dos seres do cosmos, porque é um assunto de interesse da extraterrestriologia comprovar, constatar essa holodiversidade, que nós fazemos isso através do parapsiquismo, seja percebendo os extraterrestres nas nossas dinâmicas, por exemplo, ou nas nossas projeções aqui na Terra, ou por meio de exoprojeções, quando nós vamos a outros planetas. Então, vou pedir ao Guilherme para isso exatamente, primeiro slide. Então, aqui nós apresentamos a holodiversidade do cosmos através das descrições de 23 exoplanetas e os respectivos seres que os habitam, feitos pelo astrônomo, escritor e metapsiquista francês Camille Flammarion em suas obras Narrações do Infinito e Urânia. Para cada planeta são destacadas as características mais relevantes, localização e as diferenças em relação à Terra, considerando o holossoma, o nível evolutivo e a organização social dos habitantes, bem como a mesologia planetária dos mundos em que vivem. Então, as descrições que nós apresentamos são baseadas naquilo que o autor escreveu. E nós, então, procuramos fazer uma leitura conscienciológica do conteúdo do livro. Tá? Vamos, então. Camille Flammarion, sobre o autor, ele foi um astrônomo e escritor francês. Destacou-se muito como escritor, tá? Foi um escritor de sucesso no final do século XIX e início do século XX. Tornou-se muito popular. Suas obras variavam entre livros filosóficos, literatura, manuais de astronomia prática, ensino de astronomia e volumes dedicados a ciências em geral. No campo do parapsiquismo, Flammarion vivenciou projeções lúcidas, retrocognições e a psicografia mediúnica, colaborando com Allan Kardec no início do espiritismo. Por esse motivo, algumas pessoas acham que ele era espírita, mas Flammarion não era espírita, tá? Ele se autodefinia como um metapsiquista. Metapsiquista eram aqueles pesquisadores independentes do parapsiquismo que viveram aí no final do século XIX e início do século XX. Vamos avançar, então. Bom, a análise da biografia de Flammarion, né, que a gente não pode fazer aqui, né, mas devido ao tempo, ela indica que ele atendia todos os requisitos para ser aquilo que nós chamamos de intermissivista, uma pessoa que teve curso intermissivo e proexis. Desde a infância, ele tinha interesse por ciência, começou a escrever seu primeiro livro ainda adolescente, ele se tornou astrônomo, ele ajudou na fundação, a criação do Espiritismo, escreveu vários livros, por meio dos quais ele praticou a tarefa do esclarecimento. O autor, né, Flammarion, é homenageado com um busto na Aldeia dos Gênios da Humanidade, no Centro de Altos Estudos da Consciência, em Foz do Iguaçu. Para quem não conhece, no CAEC, né, nós temos uma série de bustos, né, mais de 100 bustos, que são distribuídos lá pelo campus, e um deles é o de Camille Flammarion. Ele não está lá à toa, né? Quer dizer, foram usados critérios para selecionar as consciências que poderiam ser homenageadas ali, e ele é uma delas. Vamos avançar, então. Então, sobre as obras analisadas, nós pegamos de todas as obras de Flammarion duas, né? O primeiro é o livro Contos do Infinito, Lumen, a história de um cometa, publicado na França.
na forma de episódios a partir de 1º de fevereiro de 1867, no jornal chamado Revista do Século XIX. No Brasil, esses capítulos foram traduzidos e publicados pela Federação Espírita Brasileira e teve a primeira edição em 1938, com o título Narrações do Infinito. Para nosso artigo, nós usamos a 4ª edição. Nesse livro, ele descreve 22 exoplanetas e seus respectivos habitantes. Em um livro posterior, Urânia, publicado na França em 1889, Flammarion descreve mais 2 planetas, sendo que um já foi descrito no primeiro, ele só entra em outras considerações. Então, na prática, nós temos um planeta a mais. Com os 22 do primeiro, nós temos 23 exoplanetas. Vamos avançar? Isso. Então, eu usei inteligência artificial para criar representações de cada um desses exoplanetas, de forma a ilustrar visualmente, né, o que Flammarion descreve. Por exemplo, a ESA e a NASA usam esse expediente também para ilustrar, por exemplo, exoplanetas que foram descobertos, já que é impossível os telescópios chegarem muito próximo, ter uma visualização melhor deles. Então, eu acredito que seja válido. Mas nós não temos tempo aqui de abordar todos os 23 exoplanetas, então eu vou abordar apenas aqueles cujas descrições são mais extensas e mais detalhadas. Vamos avançar, então. O primeiro desses planetas é um planeta que fica em volta da estrela Porrima. Esse é o nome dela no céu. Esses são os nomes que vão aparecer aqui, são os nomes das estrelas, tá? Nos mapas celestes. Os seres que vivem nesse planeta, eles têm uma civilização que é um pouco inferior à do século XIX na Terra. Então, é uma civilização um pouco menos evoluída, intelectualmente falando, cientificamente falando. Esses seres são andrógenos, têm os 2 sexos, portanto, o sistema de reprodução deles é completamente diferente do que existe na Terra. Eles têm um único ouvido que fica no alto da cabeça. E eles podem se deslocar de 2 formas, ou caminhando ou flutuando pelo ar, como se nadassem. Isso indica que a matéria intrafísica desse planeta é diversa, é diferente da matéria daqui da Terra, porque aqui nós sabemos que nós não podemos flutuar sem mais nem menos, sair flutuando pelo ar, como eles podem fazer nesse planeta. Então, isso só é possível se a matéria intrafísica lá for completamente diferente da nossa. Para nós, esses seres seriam extrafísicos, mas eles são intrafísicos. Eles nascem, se reproduzem e morrem. Próximo slide. O sistema Sadal-Sud, nele haveria um planeta muito inferior à nossa civilização terrestre. É um planeta completamente aquático, que tem um oceano Rossel, e lá os seres que existem lá, inteligentes, eles seriam um misto entre focas e sereias. Esses seres, eles têm tentáculos nadadeiras que têm que ficar permanentemente em movimento. Se eles pararem de se movimentar, eles morrem sufocados sem ar. Tá? Não existe superfície terrestre no planeta deles, e esses seres passam a maior parte do tempo se alimentando, e quando não estão se alimentando, eles estão fazendo guerra. São seres extremamente belicosos. Próximo slide. Nesse planeta, os seres vivem normalmente. Quando o planeta está próximo da estrela, né, do Sol, digamos assim, deles, a vida é normal. Mas quando esse planeta começa a se afastar da estrela, a temperatura começa a cair e, em determinado momento, todos os seres entram em hibernação de forma automática. Caem no chão, seja lá onde for que eles estejam, eles caem no chão e ficam ali hibernando até que o planeta se aproxime novamente da estrela, a temperatura aumente e eles, então, despertem. Só que isso daí leva milhares de anos. E quando eles despertam, eles não têm a menor ideia de que eles ficaram tanto tempo assim hibernando. Para eles é como se fosse uma noite de sono. Próximo slide. Nesse sistema, na constelação de Cisne, o planeta é povoado apenas por plantas. São plantas inteligentes. Essas plantas se comunicam telepaticamente, são seres extremamente pacíficos, nascem e dessomam, né, no mesmo local, porque elas são fixas na Terra, e são seres também muito dóceis.
eles, na medida que as plantas nascem, as outras plantas relatam a história da sua espécie para elas, então eles têm um certo nível de inteligência. Próximo slide. Esses seres de um planeta da estrela Trapézio são um misto de animais com plantas. Eles têm 10 metros de altura, como vocês podem ver aqui em primeiro plano, 10 metros de altura, e a base por onde eles se assentam no solo são tentáculos. Por meio desses tentáculos, eles se deslocam lentamente pelo solo. E eles têm um caule comprido e no final é como se fosse uma planta, tá? Então, seria difícil classificá-los como seres animais ou vegetais com base naquela classificação que nós temos aqui na Terra. Próximo slide. Os seres desse planeta não especificado, eles nascem todos no sexo feminino. Quando eles estão no meio da existência, eles passam por uma metamorfose e se transformam em seres do sexo masculino. E aí ocorre a reprodução, certo? Os seres masculinos se reproduzem com seres femininos, dão à luz a seres femininos, que depois, no meio da vida, vão se transformar em seres masculinos. Então, todos os habitantes do planeta passam pela experiência de viver nos dois gêneros em algum momento de suas vidas. Próximo. Nesse planeta da estrela Aldebaran, os seres têm como peculiaridade o fato de emitirem radiação fotônica pelos olhos. Essa radiação depende daquilo que eles estão sentindo. Então, se eles sentem raiva, sai uma luz de uma cor. E se eles sentem empatia, amor, sai uma radiação com outra cor. Se eles ficarem com muita raiva de alguém e concentrarem um foco muito intenso dessa radiação que sai dos olhos, eles são capazes até de matar, ferir ou matar uma outra consciência intrafísica, né? Vamos avançar. Os seres desse planeta, esses aqui, eles emitem luz por todo o corpo. É um planeta muito quente, de forma que eles não usam roupas, certo? Então, eles emitem luz. Essa luz depende das emoções que eles estão sentindo e também tem a ver com o sexo. Os seres masculinos têm uma coloração mais avermelhada e os seres femininos têm uma coloração mais azulada. Próximo slide. Os seres desse planeta, não especificado, eles têm a vida dividida em duas fases. Na primeira fase, eles são pessoas como nós, caminham pelo solo. Num determinado momento, eles passam por uma metamorfose. Usando os próprios cabelos, eles se prendem no alto de galhos de árvores, em florestas escuras. Ali, o corpo deles é envolto por uma espécie de um casulo e eles passam por uma metamorfose. Quando essa metamorfose se encerra, eles emergem desses casulos como seres alados, descritos pelo autor como seres assim deslumbrantes, de aparência maravilhosa, magnífica. E aí eles têm uma vida muito mais plena, muito mais realizadora, de forma que, na primeira fase da vida, o que os seres mais desejam é chegar à segunda fase, onde eles serão seres voadores e maravilhosos, né, de aparência maravilhosa. Próximo. Nesse planeta não especificado, os habitantes têm uma visão completamente diferente da humana. Eles conseguem enxergar comprimentos de onda diferentes. Por exemplo, como se eles enxergassem o infravermelho. Sabe, às vezes a gente vê em filmes do cinema, tem aquelas pessoas que usam visores de infravermelho, então tudo aparece com cor diferente. Então, a visão deles é parecida com isso. Com isso, eles conseguem ver coisas que nós nem imaginamos. Por exemplo, no caso de uma árvore, eles conseguem ver a seiva fluindo pelo interior do caule da árvore. Tá? Então, a visão que eles têm da realidade é muito distinta da visão que nós, seres humanos, temos, porque eles percebem coisas que nós não percebemos. Próximo item. Isso. Nesse planeta, é um planeta cuja superfície existe algum tipo de estrutura na atmosfera que existem muitos campos elétricos no planeta. De tal forma que os seres vivos lá desenvolveram uma capacidade de perceber esses campos elétricos e usar esses campos para perceber a realidade ao redor deles. Dessa maneira, essa capacidade de perceber campos elétricos e a realidade elétrica ao seu redor é o principal sentido, sendo que a visão é um sentido secundário nesse planeta.
Com isso, a percepção que eles têm da realidade é completamente distinta da nossa, de seres humanos, certo? Porque eles percebem coisas que nós não percebemos, de ângulos diferentes, formas diferentes. Então, a cognição deles deve ser diferente da nossa. Posteriormente, muito tempo depois, constatou-se, por exemplo, que os tubarões-martelo, eles têm essa mesma capacidade que esses seres. Eles percebem a realidade do fundo do mar por meio de campos elétricos. Próximo. Esses seres têm como principal característica nesse planeta não especificado é o fato de terem umas orelhas muito grandes, na forma de asas, e por meio dessas orelhas eles têm um sentido que o ser humano não tem, eles conseguem, de alguma forma, não descrita, perceber estruturas no subsolo, procurar alimentos, objetos escondidos. Próximo slide. E, finalmente, concluindo, né, esse sistema da estrela Almach ele é habitado por uma civilização voadora, né? Parece, assim, visto de longe, parecem com libélulas, só que muito maiores e muito mais sofisticadas. Eles têm, por exemplo, mãos que são muito mais complexas e habilidosas que as mãos humanas. São seres mais evoluídos que a nossa humanidade, que é uma civilização que se dedica fundamentalmente à pesquisa científica, ao estudo da evolução consciencial. Eles vivem. Opa, volta um pouquinho. Isso. Eles vivem em plantas gigantes, que são animadas, de forma que, quando eles se aproximam, essas plantas se viram para recebê-los. Tá? E o planeta deles tem 2 sóis, de forma que tudo é azul e verde, lá dependendo do sol predominante. Então, esses são os planetas, descritos em mais detalhes no artigo. Nós vamos, então, passar para o próximo slide, onde eu faço uma tabela, apresento uma tabela sintetizando as diferenças de holossoma, mesologia e sociedade, quando elas são citadas pelo autor, né? Então, nós vemos que, em muitos planetas, o holossoma é diferente daquele que existe na Terra, a mesologia em vários planetas também é diferente daquela que existe na Terra, e a sociedade em alguns planetas também é diferente. Com relação ao nível evolutivo, ao perfil evolutivo dessas civilizações, nós vemos que alguns planetas têm civilizações aparentemente superiores à nossa, em termos de níveis evolutivos, de modo geral, outros são inferiores, civilizações inferiores, menos evoluídas em todos os sentidos, e muitos não são especificados. E ali estão as páginas do livro, caso alguém depois queira constatar, ler no original a descrição daquele planeta. Vamos avançando. Uma análise crítica. Apesar de Flammarion não relatar exatamente como ocorriam suas experiências extrafísicas, nota-se pelas descrições que elas se baseavam em exoprojeções vivenciadas pelo autor. Em alguns pontos do livro, essas exoprojeções são muito evidentes, as descrições são muito evidentes. Flammarion também mencionou que teve lembranças, que nós chamamos de retrocognições, de ter vivido em alguns dos mundos por ele visitados, nessa sequência: o planeta da estrela Trapézio, dos aloés andantes, o planeta da constelação de Cisne, que era o mundo das árvores, o planeta Vênus, que ele cita, mas não fala nada sobre o planeta Vênus no livro, ele só cita que eu vivi no planeta Vênus também, o planeta Sadal Suda, que é o mundo aquático, e, por fim, o planeta Porrima, onde tinha os seres que podiam voar pelo ar. Então, essa foi a sequência, supostamente, de um planeta menos evoluído até chegar a Porrima, que seria o mais evoluído, e, finalmente, a Terra. Então, ele teria vivido em 5 planetas, além do planeta Terra. Vamos avançar. Uma análise crítica. A capacidade de Flammarion de descrever mundos tão distintos e detalhados, cada um regido por suas próprias leis biológicas e sociais, revela, então, uma visão extraordinariamente avançada para a época. Os detalhes das descrições de plantas que pensam e falam, animais com características e habilidades inusitadas, e a ausência de governos ou estruturas convencionais rivalizam com as obras de ficção científica contemporâneas. Flammarion descreve esses mundos com leis naturais e modos de vida únicos, desafiando a percepção da realidade e expandindo a imaginação para o que poderia ser possível em outras partes do universo. Flammarion foi um escritor habilidoso e prolífico, que, em algumas de suas obras, como Narrações do Infinito e Urânia,
mesclou princípios filosóficos, conhecimentos científicos e parafatos captados por meio de seu parapsiquismo com elementos de romance e personagens fictícios. Com essa abordagem, o autor pretendia atender a vários públicos, tanto interessados em temas espiritualistas, como aqueles afeitos às ciências convencionais, que viam suas obras como ficções de base científica. Então, com isso, ele obteve muito sucesso. Ele atendeu muita gente, todo mundo gostava dos livros dele, mas dessa forma fica difícil distinguir exatamente nas suas obras o que são parafatos captados extrafisicamente e o que são possíveis interpretações desses parafatos e o que é pura criação ficcional. E, por fim, as descrições de alguns planetas e seus habitantes sugerem que eles podem, na perspectiva terrestre, serem constituídos de matéria extrafísica, estando sujeitos, portanto, a leis físicas distintas que possibilitam a ocorrência de fenômenos, como uma visão completamente diferente e a capacidade de vencer a gravidade, voar sem ter asas. Seja como for, a obra é um exemplo da expansão cosmovisiológica e da capacidade da consciência de explorar o desconhecido e especular sobre as infinitas possibilidades que a holodiversidade do cosmos pode apresentar. Então é isso. Muito obrigado. César, muito obrigada. Excelente apresentação. Agradecemos aí por todo esse trabalho levantado ali em relação à obra do Camille Flammarion.